Moura, boa noite. Agora é contigo. Boa noite, Tatiana Reis. Boa noite a quem acompanha o Jornal da Zimbo nesta sexta-feira. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Oliver Stunkel, que está em Angola a convite da Fundação Bonito de Sousa. Fez duas conferências, uma em Luanda e outra na cidade de Lubango, na província da Huila, sobre a atualidade política e económica mundial. Mais concretamente, o mundo pós-ocidental, os BRICS, potências emergentes e a nova ordem global. O Dr. Stunkel é professor associado e pesquisador de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, é graduado pela Universidade de Valência, Espanha, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard e doutor em Ciência Política pela Universidade de Duisburg, Essen, na Alemanha. Muito boa noite. É um gosto tê-lo aqui conosco no Jornal de Zimbo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O senhor está em Angola pela primeira vez, de resto já de volta para o seu país, Brasil. Que imagem e que impressões leva da Angola que está a visitar? Bom, tem sido uma experiência incrível para mim, a primeira vez de fato aqui no país. E minha maior surpresa é quão semelhante Angola é ao Brasil. Com o Brasil são grandes semelhanças culturais. Muitos dos debates políticos e também das discussões sobre o cenário mundial são parecidos. Eu tive a expectativa de ver algo muito diferente do Brasil, mas eu me senti muito em casa. Inclusive, durante vários debates e viagens, eu tive que me lembrar de que eu estou fora do Brasil. Então, isso acho que foi a grande surpresa e espero que seja a primeira de várias viagens. O doutor vem do Brasil, exatamente, e o Brasil é um país importante, digamos, para Angola. Pensamos que Angola também o será para o Brasil. São países que têm, digamos, relações, sobretudo do ponto de vista cultural, o passado cultural que elas têm e também porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Como é que olha para as relações de amizade e de cooperação entre estes dois países que falam português? Bom, recentemente tivemos aí uma nova ênfase por parte da política externa brasileira em Angola, simbolizado pela visita do presidente Lula. O Brasil é um país que só consegue articular uma política externa assertiva quando estiver em uma situação de estabilidade interna mínima. Isso foi o caso nos anos 2000 e no início dos anos 2010. A partir de 2013, o Brasil entrou numa fase de bastante instabilidade interna, econômica e, portanto, política, que fez com que os presidentes tiveram que dedicar muito tempo e energia para estabilizar a situação interna. Isso explica porque o Brasil, a partir de 2015, teve uma atuação mais tímida no âmbito internacional, e isso também inclui o continente africano. Agora, ao longo dos últimos 2 anos, o país novamente entrou numa fase de maior estabilidade e, conjuntamente com isso, também houve uma troca de governo e o governo atual, tradicionalmente, dá mais ênfase à relação do Brasil com a África e, especificamente, com Angola. Então, isso, a princípio, é algo positivo. A minha expectativa é que haverá uma série de projetos para ampliar a relação, tanto no âmbito cultural, mas também no âmbito comercial, de investimento, porque há uma grande quantidade de empresas brasileiras aqui, mas também me parece importante no âmbito da coordenação de políticas. O Brasil optou por convidar Angola como um dos países convidados para a sua presidência do G20. Isso não é só uma grande cúpula dos presidentes no Rio de Janeiro, em novembro, mas são uma série de reuniões para falar dos grandes desafios da atualidade, a ênfase da presidência brasileira do G20, que é um grupo das maiores 20 economias do mundo, vai ser na reforma das instituições internacionais, da questão climática e do combate contra a fome. Então, o fato do Brasil ter convidado Angola como um dos poucos países, são no total 11 países, para estarem no status de convidado, parte de todas as reuniões, eu acho que também é um sinal de que o Brasil, depois dessa fase de maior instabilidade e timidez, agora quer novamente apostar mais nessa relação.
Do seu ponto de vista, como é que Angola, um país irmão do Brasil, a África que fala português, podem aproveitar este potencial brasileiro? O Brasil é um país emergente, é um país bem colocado internacionalmente. Como é que a África que fala português, Angola em particular, podem aproveitar exatamente este bem-estar do Brasil no mundo? Eu acho que tem uma série de questões, né? Olhando para quais são os grandes desafios atualmente, as grandes tendências. Temos, em primeiro lugar, um deslocamento de poder do Ocidente para outras regiões do mundo. Isso demanda uma maior participação de países em desenvolvimento, né? Temos não só a necessidade de países como o Brasil querem mais visibilidade, mas com isso também vem mais responsabilidades. Então, me parece fundamental que tenha uma ampliação dos debates, não só entre governos, mas também entre universidades, especialistas de institutos de pesquisa, empresários, sobre como como ajustar as estruturas da atualidade, o Conselho de Segurança, os bancos de desenvolvimento e as outras plataformas a essa nova realidade de um mundo mais multipolar, quer dizer, com várias potências e o poder econômico mais espalhado. Tem a questão da transição energética, que é fundamental porque estamos com grandes investimentos que estão sendo feitos em energias renováveis, o que é um desafio para países que dependem da exportação de petróleo, como Angola, por exemplo. O Brasil também é um grande produtor de petróleo. A América Latina, em geral, está se transformando num polo de petróleo. Argentina, Brasil, México e Guiana vão produzir em 2030 a mesma quantidade de petróleo que hoje a Arábia Saudita produz. E nesse quesito, Angola e o Brasil estão em situações semelhantes que precisam, por um lado, pensar no seu bem-estar econômico e, portanto, é fundamental manter a exportação de petróleo, mas, ao mesmo tempo, também precisam se colocar como países que contribuem para essa transição energética que faz com que cada vez mais haverá demanda para terras raras, para baterias de carros elétricos, por exemplo, e que precisam se reposicionar em uma economia global que será profundamente diferente, com novos polos de poder econômico como China, como Índia, como Arábia Saudita, que está buscando diversificar suas parcerias. E, em função disso, eu acho que tanto Angola quanto o Brasil precisam se reorientar um pouco e também decidir qual será seu papel em um mundo que será muito diferente, tanto no âmbito econômico, mas também político, marcado por mais incidências de instabilidade, como a gente já tem hoje. O doutor fala, portanto, na Índia e na China, são países dos BRICS, e o doutor tem uma obra exatamente publicada sobre os BRICS. O Sul global está a ganhar força na discussão dos temas mundiais? Esta pode ser a sua percepção também? Sem dúvida. É nítido que as potências ocidentais estabelecidas hoje têm uma influência declinante. Isso não quer dizer que o Ocidente deixa de importar. Os Estados Unidos ainda serão muito importantes daqui a 10, 20 ou 30 anos, e a economia americana possui uma resiliência econômica até maior do que a Europa, ou seja, tende a crescer a taxas econômicas acima da Europa, e tem uma outra grande vantagem, que é a capacidade de atrair talentos do mundo inteiro. Mesmo assim, se olhamos hoje as principais as economias que mais crescem do mundo, a vasta maioria está fora do Ocidente. Índia, Turquia, México, Indonésia, a China também, apesar de ter um crescimento mais baixo, hoje cresce a 5%. E, de certa forma, o retorno da Ásia como principal polo econômico é algo natural, porque o mundo sempre foi um mundo, do ponto de vista demográfico, liderado pela Ásia. Ou seja, essa liderança ocidental sempre foi algo mais temporário, porque o Ocidente apenas representa uma parcela menor da população global. Então, isso está evidente que, depois da Segunda Guerra, por exemplo, mundial, os Estados Unidos representavam quase metade da economia global. E hoje está em declínio, e é bom que seja assim, porque é um sinal de que grandes regiões ao redor do mundo, como a Ásia, mas a África também,
estão reduzindo suas taxas de pobreza e é natural que haja algum tipo de convergência com o passar do tempo do sul global com o norte global, que representa uma parcela pequena da população global. Mas com isso, como eu disse, também vem potenciais de conflito, porque a influência americana no Oriente Médio hoje é menor que, por exemplo, Washington hoje tem muita dificuldade de influenciar as decisões do governo israelense, e a capacidade americana de buscar reduzir ou negociar um cessar-fogo, que é algo que os Estados Unidos querem antes das eleições, porque gera descontentamento na população americana, é reduzido. Então, possivelmente, será preciso envolver outros países, seja o Catar, a China, a Turquia, que terão algum papel na negociação desse conflito, e o mesmo vale para o conflito na Ucrânia, que dificilmente será, entre aspas, resolvido por países ocidentais. Vai ter que haver alguma participação de outros países. Então, nesse sentido, sim, o Sul Global vai ter que se adequar não apenas à maior visibilidade, mas também responsabilidade, que envolve também lidar com crises difíceis. E os BRICS, este grupo de países emergentes, têm mais países do sul global. Em África tem o Egito, que acaba de entrar, tem também a Etiópia, mas a Argentina, na América do Sul, retirou-se. Olhando para esta força, digamos, é uma força geoestratégica que pode fazer frente, por exemplo, ao G7, do seu ponto de vista? Então, eis a maior questão hoje do cenário internacional, porque o G7 formou-se ao longo de décadas e beneficiou-se do fato de que a maioria desses países também fazem parte da OTAN, que é um pacto militar. Eles possuem regimes políticos muito parecidos, estão mais parecidos em termos culturais, têm uma maior concentração geográfica. Se olhamos para os países do G7, a maioria está na região do Atlântico Norte. O grupo BRICS é uma plataforma diferente, um bloco diferente, porque, em primeiro lugar, os membros fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China, e como quinto membro que agregou-se em 2010, a África do Sul, estão espalhados. Isso quer dizer que as negociações são mais difíceis, porque são regimes políticos diferentes, culturas diferentes, estruturas econômicas diferentes. Temos alguns que são potências nucleares, outras não. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse agrupamento precisa de tempo. Tem apenas, como formação política, apenas 15 anos. Em segundo lugar, em função desses obstáculos, inicialmente funciona como fórum de consulta, basicamente de diálogo, porque o ponto de partida do grupo BRICS foi uma sensação de que todos queriam ampliar os laços entre os países BRICS para se conhecerem melhor. Uma coisa que eu acho que talvez aqui em Angola o país já tenha se adaptado mais porque possui mais conhecimento sobre a China, mas nós no Brasil sabíamos muito pouco sobre a China até o fim dos anos 90 e, de repente, com a demanda brutal de commodities, de matéria-prima brasileira, a China, em uma questão de 9 anos, até 2009, transformou-se no principal parceiro comercial do Brasil, sem que houvesse um preparo na sociedade, treinar sinólogos, articular uma estratégia. O que nós queremos da China? Obviamente, queremos vender soja, minério de ferro, mas como conseguimos articular uma relação duradoura que possibilite que o Brasil possa se diversificar economicamente, não depender só da exportação de matéria-prima? Então, o grupo BRICS, para nós, foi fundamental para ter uma compreensão mais sofisticada, porque envolve hoje 100 encontros por ano, não apenas entre presidentes, mas entre todos os ministros, entre universidades, entre as burocracias. Então, isso nos ajudou a nos adaptar mais a um mundo menos ocidentalizado. Agora, há muita divergência. Eu diria a principal é que uma parte do grupo BRICS utiliza o grupo para articular uma estratégia de não alinhamento. O Brasil e a Índia e a África do Sul buscam uma estratégia de equilíbrio entre as grandes potências. De um lado, os Estados Unidos e a Europa, e do outro, a China e a Rússia. A Índia também quer ser meio que amigo de todo mundo. Uma coisa típica brasileira também é preservar os laços com todos, se projetar como ponte,
Porque o Brasil também tem uma influência ocidental, mas também é um país em desenvolvimento. Mas uma outra parte dos BRICS, a Rússia e a China, possuem uma visão mais crítica em relação ao Ocidente e provavelmente a maioria dos diplomatas chineses e russos afirmaria a sua pergunta, o BRICS quer ser o contraponto ao G7 e direm que sim. O Brasil não, o Brasil quer dizer, nós não somos o anti-G7, nós somos um país que se dá bem com todo mundo. Então nós queremos ter o BRICS para nos dar bem com outras potências do sul global, mas nós também queremos fazer parte da OCDE, nós queremos ter uma ótima relação com os Estados Unidos. E agora com a expansão, mudou-se um pouco o equilíbrio dentro do grupo BRICS, porque agregaram-se alguns países, como o Irã, que possuem também uma postura mais crítica em relação ao Ocidente, mas ao mesmo tempo um país como a Etiópia e os Emirados, eu acho que tem uma postura mais semelhante com o Brasil, porque eles não querem romper com o Ocidente, eles também não querem ficar só do lado do Ocidente, querem ficar no meio. E me parece que agora haverá uma nova onda de expansão. Vários países africanos, me parece, devem sinalizar que querem entrar. Eu acho que a Turquia pode fazer parte, vários países da América Latina. Agora, tem a grande questão é que a China domina em função do seu peso econômico o agrupamento e a pergunta é até que ponto a China gostaria de utilizar o grupo BRICS para se projetar como a próxima grande potência. Porque até agora a negociação tem sido bastante, diria, igualitária. Ou seja, até aqui a China, em poucas instâncias, buscou se impor à revelia dos outros. Teve um pouco a inclusão do Irã, que claramente o Brasil não queria, mas acabou entrando porque a China queria muito que o Irã entrasse. Mas eu diria, sim, é uma plataforma que, apesar de seus problemas e limitações, tem sido muito útil para os seus países membros para globalizar sua política externa e também nos ajudar a se adaptar, adaptar o nosso olhar, nossa compreensão do mundo, que tem sido muito ocidental-cêntrica. Nossa elite, por exemplo, diferentemente de outros países no sul global, olha muito para os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, tira férias na Europa, faz intercâmbio nos Estados Unidos, o que é ótimo. É preciso compreender essas regiões, mas também é preciso compreender outras regiões do mundo. E eu acho que nós temos um déficit na nossa compreensão de outras potências como a Rússia, como a Índia e como a China. Isso não quer dizer que nós devemos concordar com esses países, mas é preciso que tenhamos uma maior compreensão desse mundo que é muito menos ocidental hoje do que 20, 30 anos atrás. E essa Índia, que é uma potência nuclear, mas é um país também, um ator periférico dos BRICS, qual é o papel, do seu ponto de vista, que está reservado à Índia? Há pouco falava no equilíbrio que ela procura manter no grupo. Que papel é que ela deve ter, assim, em breves palavras? Tem sido um ator com uma atuação mais sutil no grupo BRICS, não quis se impor, quis se limitar a frear certas iniciativas mais anti-ocidentais por parte da Rússia e da China. Eu vejo hoje como o governo mais confiante dos países BRICS, um país que claramente mostra que quer ser a próxima grande potência e que diz explicitamente em reuniões com diplomatas indianos, é comum vir, nós seremos a maior potência do mundo na segunda parte do século XXI. Ou seja, um país que tem grandes ambições e atua com uma assertividade cada vez maior. E eu sou bastante otimista em relação à trajetória, um país que possui bastante estabilidade política, tem uma sociedade civil vibrante e tem um elemento da política externa indiana que é interessante, utiliza a sua diáspora global e muito bem inserida em todas as sociedades onde opera, sobretudo nos Estados Unidos, e, portanto, consegue mobilizar populações locais em vários outros países para se projetar. E um país também que, diferentemente da China, consegue se dar muito bem com o Ocidente, mas também com os outros BRICS. É um grande comprador de armamentos russos, mas é um parceiro estratégico dos Estados Unidos também. Há um outro país que, digamos, membro observador dos BRICS, que é a Arábia Saudita, já aqui fez referência como um grande país que explora petróleo
e que anunciou exatamente o fim do negócio do petróleo com dólares, colocou um ponto final a este negócio com os petrodólares. É o fim, digamos, da hegemonia do dólar ou estamos ainda longe disso? Acho que é o início do fim, mas é um processo que pode demorar muitos anos. A Arábia Saudita é mais um desses países que percebe que o mundo está mudando, que tem uma parceria, a principal parceria apenas com os Estados Unidos, pode ser limitante, então buscou se aproximar da China. Aliás, a China tem sido um dos atores que mediou a aproximação diplomática entre a Arábia Saudita e o Irã, né, que reduziu as tensões, está convidando a China para estar mais presente no Oriente Médio, por um motivo muito óbvio, porque facilita as negociações com os Estados Unidos para mostrar, olha, nós temos alternativas também. Também faz grandes investimentos agora na América Latina. Esta semana aconteceu uma conferência grande de investimentos da Arábia Saudita no Rio de Janeiro. E é interessante que recebeu o convite para fazer parte do BRICS, mas ainda não tomou sua decisão final. A minha hipótese é que está atualmente negociando com os dois lados para ver se os Estados Unidos, de repente, estão dispostos a oferecer mais pela decisão de não fazer parte do BRICS ou se junta em momento posterior. E a decisão, me parece, a qual você se refere, é um sinal de que os países, aos poucos, estão olhando para o futuro e dizem, em um mundo mais multipolar, talvez o dólar já não, a médio ou longo prazo, não terá a mesma relevância, mas é sempre bom lembrar que ainda não há nenhuma economia que esteja disposta a oferecer realmente uma alternativa, porque também é oferecer um bem público global. Querendo ou não, o dólar é uma moeda que é utilizado, não é só os Estados Unidos se impondo com dólares, são outros países que preferem, porque é um âmbito seguro de se investir. E nós fizemos uma pesquisa entrevistando empresários brasileiros, o que eles pensam sobre o assunto. O Brasil tem um grande superávit comercial, sobretudo com a China, porque vende muitos commodities, compra muito da China, mas menos do que vende. E perguntamos, os senhores preferem o dólar ou outra moeda? E todos preferem, obviamente, o dólar. Não porque eles gostam dos Estados Unidos, porque gostam de uma moeda segura. E eu vejo que na China ainda há muita relutância em promover o yuan como moeda de reserva internacional, porque isso requer também deixar a moeda flutuar, que implica abrir mão de um mecanismo de controle sobre a economia chinesa. Então, claramente, é um processo que demora, mas em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a decisão americana de tirar empresas e bancos russos do sistema interbancário SWIFT e também do aumento dramático de alvos de sanções americanas, há uma percepção clara na China e na Rússia de que, a médio prazo, eles precisam de alternativas para reduzir sua vulnerabilidade e exposição a essas ferramentas americanas de impor sanções. E é evidente que para a Rússia vai fazer de tudo para montar um sistema alternativo, tanto de transferência bancária quanto de moeda, porque a partir desse momento uma grande ferramenta diplomática de coerção americana deixará de existir. Até porque a Rússia tomou uma posição, digamos que semelhante, deixou de fazer as transações em dólares depois do anúncio de novas sanções económicas da União Europeia e também dos Estados Unidos da América. Prevê-se um impacto geopolítico e económico forte em relação a estas duas posições tomadas pela Arábia Saudita e pela Rússia, ou nem por isso? Eu acho que a curto prazo ainda não, porque ainda não fica claro qual será exatamente o próximo passo, mas isso tem sido um dos principais temas dos debates do grupo BRICS. E alguns querem avançar com mais rapidez e outros, como o Brasil, querem também participar disso, mas sem que seja interpretado como uma ruptura com os Estados Unidos. E é interessante no Brasil porque eu diria que os empresários, sobretudo o agronegócio, que é muito poderoso, buscam uma maior aproximação com a China. As Forças Armadas têm uma maior proximidade com os Estados Unidos. A indústria brasileira tem medo da China e quer aumentar as tarifas para se proteger da competição. Então, existem aí várias partes do país que também têm posições divergentes a respeito.
Nós estamos à conversa com o Dr. Stunkel, é brasileiro, está em Angola pela primeira vez, fez duas conferências aqui no nosso país sobre a atualidade deste mundo novo, mundo político, mundo económico. Vamos para um breve intervalo e voltamos a seguir para mais algumas questões da atualidade mundial. Até já. Estamos então de volta a esta especial entrevista no Jornal da Zimbo desta sexta-feira. O nosso entrevistado é o Dr. Stunkel, é brasileiro, como já disse há pouco, está em Angola e aqui fez duas conferências, uma em Luanda e outra na cidade do Lubango, à volta das principais temáticas do mundo, o mundo novo, a nova ordem mundial, as novas políticas que vão surgindo, os novos mercados. E há pouco o doutor já se debruçava sobre estas questões que têm que ver com os BRICS, os principais países dos BRICS, estes que são os fundadores, o que pretendem atingir, os mercados, a China, a sua ascendência económica, os conflitos comerciais com os Estados Unidos. E eu pergunto-lhe, doutor, quem é afinal o adversário sistémico dos Estados Unidos? A Rússia ou a China neste atual contexto mundial, quer político, quer económico? Parece que a Rússia tem, acima de tudo, uma ambição de, entre aspas, retomar e voltar a exercer influência no seu entorno geográfico e reestabelecer sua presença diplomática como uma potência global relevante em partes da África, mas ainda com meios econômicos diplomáticos muito menores do que a China, por exemplo. A Rússia, querendo ou não, apesar de ser uma superpotência energética e, aliás, também uma superpotência agrícola, é o maior exportador de trigo no mundo e com as mudanças climáticas a Rússia vai ser o grande vencedor porque uma parte crescente do território russo se transformará em terras férteis para a agricultura. Mesmo assim, não se pode comparar a economia russa com a economia americana ou chinesa. Isso vai limitar a Rússia, que me parece pode atrapalhar e vetar algumas iniciativas americanas ou chinesas, mas dificilmente pode ser descrita como uma superpotência, apesar de, obviamente, ser uma potência nuclear. A China, por outro lado, me parece está iniciando um processo de buscar moldar o sistema internacional de acordo com seus interesses, sempre também lembrando que uma superpotência não se impõe simplesmente pela força, mas também precisa oferecer algo ao mundo, bens públicos globais, do mesmo jeito que os Estados Unidos fizeram nas últimas décadas, segurança marítima, crédito para o desenvolvimento, etc. Os Estados Unidos teve um papel para ganhar aceitação da comunidade internacional e a China hoje faz grandes investimentos também para países em desenvolvimento, é um fornecedor importante de tropas de paz da ONU, por exemplo, e claramente possui uma filosofia de como gostaria de reformar o sistema internacional e, portanto, questionar a liderança dos Estados Unidos e também uma certa naturalidade com a qual fala sobre si mesmo como a principal potência do futuro. Isso é algo que se sente muito entre linhas, falando com analistas, diplomatas, chineses empresários, que se percebem como o centro do mundo, que a China tem sido até o século XVIII, ou seja, é uma certa naturalidade com a qual a China busca retomar essa posição. E, portanto, me parece que o desafio chinês à atuação americana é sem precedentes, porque nem a União Soviética, no seu auge, teve a mesma capacidade econômica que a China tem hoje. As eleições nos Estados Unidos acontecem já em dezembro deste ano. Uma eventual vitória de Donald Trump pode mudar o tabuleiro geopolítico à escala mundial? Sem dúvida, apesar de que a mudança que vemos em Washington hoje, ela ocorre independentemente de quem ganhar, mas a rapidez e o formato dessa mudança, claro, varia de acordo com o candidato. Hoje, em Washington, chegamos em um novo consenso entre democratas e republicanos de que a grande aposta feita nos anos 90, liderado pela decisão do então presidente Bill Clinton de chamar a China para fazer parte da Organização Mundial de Comércio, para abrir o mercado americano para investimento chinês e para
enfatizar os investimentos americanos no mercado chinês, que essa aposta que teve como objetivo induzir a abertura política chinesa e a democratização da China e a abertura econômica, que isso fracassou. Ninguém mais hoje em Washington defende o que era consenso lá atrás, que quanto mais investimos na China, maior a probabilidade que a China vai se transformar na economia. Hoje é visto como como uma democracia. Hoje é visto como uma ilusão. Aquilo não vai acontecer, tanto que a China está passando um processo de maior repressão, ou seja, não está se democratizando e abrindo politicamente. E hoje também há um consenso nos Estados Unidos de que a ascensão chinesa representa uma ameaça aos interesses americanos, que não era o caso nos anos 90. Então, hoje, os dois partidos propõem medidas protecionistas contra a China, fortalecer os rivais da China na Ásia, e a Índia, obviamente, se aproveita disso. Todos os países agora buscam maior proximidade com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está financiando atores que atrapalham a China na Ásia. Então, a tendência disso é a redução da importância comercial entre os Estados Unidos e a China. Há um forte incentivo americano para que as empresas americanas saiam do mercado chinês. O Trump deve acelerar esse processo, aumentando as tarifas, intensificar a guerra comercial, adotando uma postura mais dura em relação à China, enquanto o atual presidente Biden também faz isso, mas de uma maneira menos disruptiva. Agora, a tendência a médio prazo claramente é de um afastamento. A lista de empresas chinesas que já não podem operar no mercado americano vai crescer e a lista de empresas chinesas no mercado americano, ou seja, as duas aí buscam se combater numa chave que cada vez mais parecida à nova Guerra Fria, uma guerra tecnológica. E a grande questão para mim é que o Trump deve aumentar a pressão sobre países terceiros a também se afastarem da China, algo que o Biden não faz com a mesma intensidade. Então, o governo Trump deve dizer ao Brasil: se vocês não banirem a Huawei, a empresa chinesa de telecomunicação, nós vamos parar de compartilhar informação de inteligência com as Forças Armadas de vocês, porque temos medo de que, por meio da Huawei, a China vai roubar essas informações. E aí o Brasil vai ter que se adequar, e muitos outros países também. Mas essa tendência de piora na relação, me parece, está dada, independentemente de quem ganha as eleições em novembro. Entremos um pouco para a guerra na Ucrânia. Amanhã começa esta conferência para a paz na Ucrânia. Acontece na Suíça. A Suíça já foi um país neutro, já não é, deixou de o ser, mas não vão estar os líderes dos BRICS. Não vai estar Putin, não vai estar também Xi Jinping da China. O que é que espera que venha a sair desta cimeira para a paz na Suíça? Eu acho que, a princípio, essa conferência é uma iniciativa ucraniana que não mudará muito a dinâmica no campo de batalha, obviamente, porque essa guerra ainda está acontecendo e nenhum dos dois lados hoje está disposto a tomar passos concretos para encerrar o conflito. A Ucrânia, o governo ucraniano busca retomar seus territórios, o que hoje parece militarmente difícil, mas pesquisas de opinião mostram que a maioria da população ucraniana ainda acredita que vai ganhar a guerra. Isso quer dizer que, para o presidente Zelensky, hoje é politicamente inviável dizer, morreram dezenas de milhares de ucranianos, mas agora vamos encerrar o conflito e ceder uma parte significativa do nosso território. Ele ia ser derrubado imediatamente, ele sabe disso. E a Rússia sente que consegue lidar bem economicamente com as sanções ocidentais, ou seja, não tem pressa para encerrar o conflito, e tem a mesma questão. O Vladimir Putin hoje não poderia anunciar na televisão: vamos nos retirar da Ucrânia. Eu cometi um erro, porque morreram tantos russos que, obviamente, a população russa vai se perguntar, mas qual então foi o objetivo dessa invasão? Então, nesse sentido, me parece, pode ser um conflito de médio e longo prazo. E os países do BRICS não participam porque enxergam a conferência como uma conferência essencialmente anti-Rússia.
E isso mostra também que estabeleceram-se laços bastante fortes nesse quesito entre os membros dos países BRICS, não só econômicos. O Brasil, por exemplo, é um grande comprador de commodities da Rússia e, portanto, não gostaria de romper com a Rússia. Mas há uma percepção também que a retórica ocidental às vezes implica uma certa hipocrisia, uma aplicação às vezes seletiva das regras e normas do sistema internacional, por exemplo, perguntas surgem no Sul Global com frequência por que Israel não sofre sanções em função da sua atuação em Gaza, mas por que a pressão para impor sanções contra a Rússia? Eu não estou aqui para avaliar esses argumentos, mas eles claramente surgem e é uma percepção de que, no caso do conflito na Ucrânia, os Estados Unidos estão utilizando alguns dos bens públicos globais, como o sistema interbancário SWIFT, para defender os seus interesses e que, portanto, é preciso adotar uma postura mais neutra. O Brasil se projeta como neutro nesse conflito, apesar de que, na prática, muito do que o presidente Lula diz é mais favorável à Rússia. Mas eu não acho que países como a Índia gostariam de se envolver, em parte porque percebem que, neste momento, não há espaço para uma negociação com um fim negociado desse conflito. Me parece que muito indica que esse tipo de conflito pode se multiplicar no contexto de um mundo multipolar, onde várias potências buscam reestabelecer a sua zona de influência. Estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista e por isso peço-lhe respostas breves, muito rápidas, ainda sobre a Ucrânia. Por que é que, do seu ponto de vista, por que é que Biden não participa desta cimeira para a paz na Ucrânia? É mesmo para que a guerra não termine por agora? Me parece muito pouco provável. Como eu disse, a realidade política nos dois países, mas também os avanços recentes russos ao longo dos últimos meses fazem com que a conferência deve resultar em novas promessas de ajuda militar ocidental, mas dificilmente, em função da ausência da Rússia, há uma perspectiva tangível de algum tipo de cessar-fogo e a Rússia simplesmente não vai, por enquanto, aceitar as demandas ucranianas, que são basicamente a retirada completa das tropas russas do território ucraniano. Se a guerra está para continuar a médio e longo prazo, por que é que já se faz conferências para a reconstrução da Ucrânia? Houve agora a conferência na Alemanha. Zelensky pediu agora no G7, na reunião que está a acontecer na Itália, um plano Marshall para o seu país. Não é estranho que se faça já um plano de reconstrução quando não se sabe ainda quando é que a guerra termina? Para a Ucrânia, hoje, o grande objetivo não é só a vitória militar contra a Rússia, mas também o funcionamento da economia ucraniana. E eu conversei mais cedo este ano com alguns diplomatas ucranianos que disseram que os europeus já construíram a mesma ponte 3 vezes, mas que sempre foi bombardeada, mas ela é fundamental para o funcionamento da economia, porque o maior desafio hoje não é conter a Rússia, mas evitar um colapso econômico ucraniano, que claramente a Rússia está lidando melhor com o custo da guerra do que a Ucrânia, que precisa fazer de tudo para manter o apoio não só das elites, mas também da população europeia para arcar com o custo do apoio contínuo. O professor é estudioso da geopolítica mundial. Defende ou não a criação de um Estado palestino por o fim da guerra naquela região do Médio Oriente, uma guerra que já dura desde 1948? Me parece que a criação de 2 Estados seria a melhor solução. O grande problema é como chegaremos nessa situação em que há um governo israelense comprometido com a independência e um Estado funcional palestino, mas também uma liderança palestina que aceite explicitamente a existência do Estado de Israel. Então, essa questão me parece fundamental. A comunidade internacional em geral sabe que não haverá paz a não ser que cheguemos nessa conclusão de 2 Estados, não apenas independentes, mas funcionais economicamente, mas também
infelizmente, sou bastante pessimista em relação a essa perspectiva. Estamos no fim desta nossa entrevista. O doutor está de partida para o Brasil, já Infelizmente. nas próximas horas. Para além daquilo que viu e gostou de Angola, o que é que mais lhe chamou a atenção nestes dias que estive aqui? Disse-me há pouco, em off, falou da nossa gastronomia e diz que gostou bastante. Gostei bastante e tive a sorte de não apenas conhecer Luanda, mas também a província de Huila. Eu acho que sempre é importante, além da capital, conhecer o resto do país. O mesmo valeu para o Brasil. Quem vier ao Brasil, eu sempre recomendo não apenas conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também conhecer outras regiões. E eu, como eu disse, fiquei impressionadíssimo, sobretudo com os jovens. Conversei muito com estudantes universitários no contexto das conferências. E é sempre para mim, como analista das relações internacionais, o momento de maior esperança, porque me impressiono muito com a inteligência, a curiosidade dos comentários e das conversas que tive com os alunos aqui. Antes da nossa entrevista, disse-me que gostou muito do fungo de bombó e do fungo de milho. Com certeza, com os dois. Na Huila e aqui também em Luanda. Exatamente. Gostou sim. dos dois? Sim, a comida sempre foi fantástica durante toda a viagem. Dr. Stunkel, foi um prazer tê-lo aqui neste Jornal da Zimbo desta sexta-feira. Sabe que a TV Zimbo é a primeira televisão privada aqui do nosso país e que hoje teve a honra de o receber. Muito obrigado, Nácio. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa viagem de volta ao Brasil. Obrigado. E deste modo nós colocamos ponto final a esta entrevista ao Dr. Stunkel, brasileiro, esteve aqui, está ainda no nosso país, mas aqui fez 2 conferências sobre a atualidade mundial, falou sobre exatamente o mundo pós-ocidental, os BRICS, potências emergentes e a nova ordem mundial. Até à próxima sexta-feira para o especial entrevista no Jornal da Zimbo. Boa noite.